Fala pessoal do Browserriff, Ronaldo mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre controle de temperatura. Por que é importante a gente controlar a temperatura da aquário? Dois motivos. Primeiramente por causa dos peixes. Tá? Os peixes eles não conseguem controlar a temperatura do corpo. A temperatura do corpo deles é a mesma do ambiente. Quando tem um descontrole muito grande desse parâmetro da temperatura, eles ficam muito suscetíveis às doenças. Tá? Temperatura muito baixa, com certeza você vai estar tendo algum problema com alguma doença, seja ictio ou alguma outra doença oportunista. Tá? A temperatura muito alta do aquário reduz drasticamente a quantidade de oxigênio dissolvido, também faz muito mal para os peixes, obviamente. E os corais, né? No tecido dos corais vive uma alga chamada zooxanthella, é uma alga que faz fotossíntese, né? E ela é responsável por nutrir o coral, alimentar o coral. O resultado da fotossíntese é o açúcar, né? E acaba alimentando esse coral. Quando tem um aumento muito grande de temperatura, o que a gente vê aí nos noticiários, né? O branqueamento de corais é devido que quando acontece um aumento de temperatura muito grande, o coral expulsa essas algas de zooxanthella na tentativa de sobreviver. Só que com isso ele não tem alimento, ele não se alimenta e acaba morrendo. É um problema, né, mundial, global, todo mundo lê isso, né, na internet, nos noticiários. E no aquário isso também acontece. Né? Então por isso que é importante a gente controlar a temperatura do aquário, seja a temperatura baixa ou alta. Como é que a gente controla a temperatura para a refrigeração? Por dois equipamentos. O primeiro é um chiller, né? Um equipamento que utiliza um compressor de geladeira, uma serpentina de cobre enrolada num tubo normalmente de titânio, né? E a água passa por dentro desse tubo de titânio e a serpentina só libera o gás e acaba resfriando essa água. Tá? Existem são equipamentos já muito usados, pelo menos desde os anos 90, né? Realmente são muito eficazes. Quem tem realmente hoje não usa outra coisa. Uma grande desvantagem do chiller é que ele consome relativamente bastante energia. Tá? Ele utiliza um compressor de geladeira e dependendo do volume de água do seu aquário, a potência do chiller tem que ser maior. Realmente é uma grande desvantagem. Contudo, é um controle de temperatura bem eficiente. O outro segundo equipamento que a gente pode colocar no aquário são nossas ventoinhas. Né? Essa aqui no caso é uma ventoinha de compressor de geladeira. Tá? A gente acha muito aí essas propagandas nos fóruns. Realmente, pelo tamanho dela, ela tem uma potência muito boa e uma vazão muito boa também. Eu só não utilizo elas aqui no meu aquário porque ela precisa de um certo espaço para trabalhar, para puxar o ar. Né? Temos aqui um modelo menorzinho, uma ventoinha de 12x12, também bivolt. Tá? Obviamente a vazão dela é um pouco menor, mas também utilizava ela anteriormente no display anterior e funcionava. Hoje eu utilizo 3 microventiladores de micro-ondas. Tá? São relativamente um pouco menores que as de geladeira, mas ainda tem uma boa vazão. No meu caso, aqui em casa, no verão, essas 3 ventoinhas, mais um microventilador que eu tenho igual a esse na tampa, eles não seguram o aquário no calor. Então eu acabo saindo para a solução gambiarra, né? Uma garrafa de água congelada, coloco dentro do tanque para ajudar a baixar a temperatura. E contudo agora, como a gente está no outono, aqui em São Paulo, realmente a temperatura baixa um pouco, consigo manter o aquário a uma temperatura relativamente ideal. E tanto o chiller quanto os ventiladores precisam ser selecionados através de um controlador de temperatura. Temos aí marcas como Coel, Fugade, que tem essa função. Como é que eles funcionam? Eles são microcontrolados, né? Eles têm um relé que a partir de uma temperatura específica que você programa nele, ele vai ligar ou desligar alguma coisa. No caso, num controlador tem 2 saídas, uma de aquecimento e uma de resfriamento. Você consegue setar ele que a saída de aquecimento, a partir de uma temperatura muito baixa, ele ligue, no caso, um aquecedor. Na hora que ele chega a uma temperatura mais alta, também determinada por você, ele desliga. Também, mesma coisa no caso das ventoinhas. Né? No meu caso aqui, eu deixo setado para que quando a temperatura bata nos 26,9, eles armem as ventoinhas. E na hora que baixa até 26,4, né, ele desliga tudo, ou seja, tem uma diferença de meio grau.
É importante lembrar que, independente da temperatura que você quiser deixar no seu aquário, o importante é que não haja uma temperatura maior do que 1 grau durante o dia inteiro. Tá? Essa variação realmente é muito grande, os peixes, os corais sentem bastante. Eu deixo uma variação obviamente menor, as ventoinhas passam mais tempo ligadas, né? E com isso eu consigo controlar a temperatura. Uma dica que eu tenho, que eu acabei passando aqui no verão, é o seguinte: como eu já sei que essas ventoinhas não seguram o aquário num dia de calor, eu programo para menos, eu deixo uma estérese em um valor menor, ou seja, as ventoinhas vão praticamente passar o dia inteiro trabalhando, e contudo, quando a temperatura chegar no final do dia, ela não vai estar tão alta, a partir do momento que eu consiga desligar as lâmpadas, né, e eu consiga reduzir essa temperatura gradualmente durante o restante do dia. Tá? Tem gente que deixa a diferença para mais, eu faço o contrário, deixo para menos. Outra dica para controlar a temperatura no verão é mudar o fotoperíodo, né? Tem gente que acaba ligando as luzes mais tardes, né? Mais à tarde, e deixamos ligado mais tempo à noite, numa temperatura um pouco mais baixa. Também acaba ajudando, né? Então, só lembrando por isso que a gente tem que ter essa preocupação com o controle de temperatura por causa dos animais, né? Porque realmente eles sentem muito, eles não têm especialmente os peixes não conseguem controlar a temperatura corporal. Tá bom? Então essa foi mais uma dica do Arnaldo, moderador Brasil Reef, seu fórum de aquarismo.